Quero começar a terapia, mas tem coisas que eu não quero falar. Eu tenho um amigo, uma amiga, ou um namorado, uma namorada, alguém que eu conheço que precisa fazer terapia. Eu vou falar pra essa pessoa ir, essa pessoa tem que ir, porque se ela não for, eu não vou continuar com ela. Ela vai. Adianta. Algumas perguntas como essa aparecem o tempo todo, principalmente quando o assunto é a primeira vez. Já tomo remédio, tô me sentindo melhor. Será que eu preciso fazer terapia? Vem comigo que a gente vai saber agora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Universo Psi, seu canal de conhecimento, de interação e principalmente interação consigo. Eu sou Ana Carolina Alves, sou psicóloga clínica e esse aqui é o seu espaço seguro. É um espaço que eu proporciono a vocês para que vocês entrem em contato com vocês mesmos, para que vocês se descubram, se redescubram, tragam à tona aquilo que é mais importante para vocês mesmos. E a melhor versão, que isso é o que mais importa. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e a gente vai se aprimorando, se melhorando. Sem esforço a gente não consegue nada. Então esse é um canal que vai dar essa base para que você possa dar os seus passos em torno do autoconhecimento, do autodescobrimento. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Hoje a gente vai fazer um perguntas e respostas. Eu separei nas minhas redes sociais as perguntas que recebo mais, principalmente em torno da primeira vez na terapia, os valores, né, os preços, coisas que estão ali em torno do primeiro momento, né, do primeiro encontro do paciente com a psicóloga. E também algumas perguntas de pessoas que já fazem terapia ou que fizeram no passado e que querem retomar, mas que ainda tem algumas perguntas, alguns questionamentos. Então eu vou ler aqui algumas perguntas com vocês que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais. Inclusive, para quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês me seguirem, porque é o canal que eu utilizo mais de postagem, faço reels, faço vídeos, né? Tem reflexão da semana, que é sempre um vídeo mais curtinho para dar aquele boom na sua semana, né? Tem quiz, a gente faz perguntas, né, em torno do autoconhecimento. Eu trago assuntos diversos que estão relacionados à psicologia e também assuntos principalmente que envolvem a minha carreira, né? Minha carreira, como vocês já sabem, tem aqui, quem não sabe, quem está chegando de novo, tem aqui no canal um pouquinho da minha apresentação pessoal. Me formei, né, e acabei seguindo com as crianças e adolescentes, apesar de que eu também na minha clínica particular atendo os adultos, principalmente os pais, né? Então eu faço um atendimento clínico voltado para psicanálise. Eu não sou psicanalista de formação, sou psicóloga de formação, mas sou uma grande estudante e amante da psicanálise. Então, é através do viés da psicanálise que eu comecei a minha carreira atendendo no Hospital Psiquiátrico do IPUB, no Rio de Janeiro, com um trabalho social em torno das crianças e dos adolescentes. O programa VidPsi, para quem não conhece, é um programa interessantíssimo, vale a pena dar uma pesquisada, é um programa muito antigo no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, onde a gente atende crianças e adolescentes que passam ou já passaram por situações de violência doméstica. E justamente nesse processo, foi o processo que eu me abri a minha clínica para os adultos, porque como os pais, os responsáveis, chegam a esse espaço demandando atendimento, eu também acabei entrando como psicóloga clínica dos adultos, então por isso que na minha clínica particular, hoje eu atendo crianças, adolescentes e adultos. A minha carreira começou há 6 anos atrás, então tem uma jornada aí de bastante evolução, descoberta dentro da carreira. Tem tudo explicadinho nesse vídeo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos responder as perguntas. Se prepare, que tem bom por aí. Bom, vamos lá. Tô com meu computador aqui na frente pra gente começar com uma pergunta que veio e eu achei que foi até uma forma bonita de se expressar. A pessoa postou pra mim. Não vou dizer nomes aqui porque uma outra coisa que é necessário informar. A psicologia, a psicoterapia, dentro do consultório, é tudo sigiloso. Não existe alguma coisa que possa ser passada adiante para outras pessoas, para desconhecidos, que possa ser comentado.
a não ser quando está dentro do assunto do estudo de caso. Assim a gente pode reproduzir, né, enfim, com autorização, obviamente. E também dentro das supervisões com próprios profissionais da saúde, onde a gente pode ter essa conversa mais aberta. Aqui, como a gente está fazendo um vídeo explicativo, né, de perguntas e respostas, eu vou, obviamente, deixar os nomes para lá. Então, a pessoa trouxe para mim o seguinte: existe um grande apelo para o desabafo, mas quando se vai a um profissional de saúde é preciso ter muita coragem para falar. As coisas não são tão fáceis assim. Eu tenho muita dificuldade de cuidar da minha saúde mental. Quando eu li esse comentário, me chamou a atenção, porque antes de eu me tornar psicóloga, eu fazia terapia. E, inclusive, a terapia ela é obrigatória para estudantes de psicologia. Muitas pessoas não sabem disso, mas é necessário, importantíssimo para que os estudantes de psicologia estejam em análise ou em terapia. Isso é fundamental. Isso muda completamente a carreira daí adiante, né? E realmente não é tão fácil assim. Né? A gente traz aqui nas redes sociais, a gente vê as pessoas falando: é importante, é importante, é importante, cuide da sua saúde mental, faça terapia, faça isso, faça aquilo. Mas na hora que você senta em frente ao seu psicólogo e precisa falar, caramba, não é fácil, né? Muitas pessoas deixam de procurar ajuda quando precisam, quando necessitam, quando se sentem no momento de fazer essa procura, justamente por esse problema. Como eu vou começar? O que eu vou falar? Como é que eu vou sentar numa cadeira de frente com uma pessoa que eu nunca vi e vou falar sobre coisas totalmente íntimas, pessoais, que nem às vezes o meu melhor amigo sabe? Não é por aí. Toda relação precisa de uma construção. Quando você conheceu seu melhor amigo lá atrás, como é que foi essa construção, né? Pouquíssimas vezes você sentou na frente de uma pessoa e começou a falar dos seus mais íntimos problemas, as suas questões, as suas coisas pessoais que te incomodam, que te machucam, passado, presente, preocupações com o futuro. É uma construção. E a relação na terapia, ela também é uma construção. É como se fosse um vínculo que precisa ali ser tecido, né? Ter sido criado aos pouquinhos. E como é que isso acontece, Carol? Isso acontece como em qualquer relação, né? A gente tem que estar aberto, a outra pessoa também vai estar aberta, e aí a gente tem uma junção de interesses. Eu tenho interesse de ouvir e você tem interesse de falar. O que for, o que for. Não precisa ser diretamente aquilo que você acha que seja um problema, aquilo que seja muito íntimo, muito pessoal para você. Isso se começa, isso se constrói a partir de conversas que são conversas que você se sente à vontade para começar. Aquilo que você tem vontade de trazer, né? E principalmente lembrar que aquele espaço é um espaço de investimento pessoal. E isso cai também na próxima pergunta. O que é o investimento pessoal na terapia? É você que está se colocando como moeda de troca, aquilo que é importante para você, a sua saúde. Então você está ali oferecendo a si mesmo uma oportunidade de mudar, de reconstruir, de ressignificar, de se vigiar, né? E todos os outros desejos que você possa vir trazer na terapia. Isso parte de você para você. Então essa relação ela acontece mais de você para você do que de você para o psicólogo. E isso é como se fosse uma pequena construção que vai se descobrindo ao longo da terapia. Mas primeiro precisa existir essa vontade, a vontade de ouvir e a vontade de falar, né? Então não tenham a impressão, porque isso causa assim um certo desconforto e medo. Né? Eu vou chegar e vou ter que falar tudo da minha vida de uma vez só. É claro que na entrevista é necessário que a gente tenha, né? Eu trabalho com entrevistas, eu preciso de algumas informações que vão me fazer te dar um retorno. Olha, eu vou poder trabalhar com você. Olha, eu não vou poder fazer isso com você. Eu não atendo, isso eu não posso atender, isso eu não atendo. Eu tenho os meus limites, né? Tem coisas que eu trabalho, coisas que eu não trabalho. Né? Então isso tudo a gente vê no momento da entrevista, vê as possibilidades de a gente começar, como é que esse processo se dá. Então tudo isso é ajeitado na entrevista para que a gente possa aos poucos comece a construir então essa relação. É um processo mais fluido, é calmo, mas não é fácil.
Se você vai à terapia e você se sente 100% confortável, maravilha, como se eu estivesse num spa, troca de psicólogo, você está no lugar errado. A terapia é um lugar de desafio, não é um lugar de 100% conforto. Você vai ter momentos em que você vai se encontrar com você, vai ter que rever coisas do passado, vai ter que ressignificar coisas do presente e não vai ser fácil, mas o resultado final é muito bacana e vale a pena. Acho a terapia muito caro. As terapeutas que me cobraram no passado me cobravam por sessão. Se você for pagar por sessão, acaba ficando caro mesmo. Por que tão caro assim? Primeiramente, o que é caro para você, né? Para certas pessoas, caro pode ser comprar uma coisa de 20 reais, de 10 reais. Para outras, pode ser de comprar de 10 mil, né? Para outras, caro pode ser 100 reais, 40, 60. O preço, o valor, né, do dinheiro, ele é muito relativo. Depende do quanto você tem para investir, do quanto você quer investir e do porquê que você quer investir. Ser caro é uma questão que passa pelo valor que você agrega a você. Por que o processo terapêutico costuma... Isso é uma coisa que o próprio Conselho Federal de Psicologia estabelece, né? Estabelece certos valores. A gente não pode cobrar menos do que é estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso quer dizer a respeito do meu trabalho, obviamente, mas principalmente do valor que você agrega a você. O investimento financeiro que você faz nada mais é do que o quanto você vale para você. Por isso que o valor não pode ser baixo. E quando a gente entra num aspecto, a não ser que a gente esteja falando de um atendimento social, onde, né, a pessoa tem ali uma certa questão financeira, onde ela não pode arcar com aquilo que ela gostaria no momento. Isso é um atendimento social. Nos atendimentos tradicionais, é um investimento que você faz a você, né? Por isso que, inclusive, no meu trabalho, eu sempre faço essa pergunta. Quanto você acha que você vale? Né? Tem pessoas que acham que vale 40 reais, tem pessoas que acham que vale 1.000, tem pessoas que acham que vale 500, tem pessoas que acham que vale 200. Quanto você vale? Quanto você acha que vale a pena investir em você? A gente no mundo, né? A gente faz investimentos o tempo todo. Vou comprar uma bala, vou comprar um chiclete, vou comprar ali uma roupa nova, vou comprar minha comida no mercado, vou comprar uma água. Investimentos, você é uma moeda de troca, você dá e você recebe. E quando o assunto é você, dar e receber para você somente. Essa é a grande dificuldade. E é por isso que não é caro, é investimento. Depende do quanto você acha que você vale. Próxima. Preciso falar tudo? E se me perguntarem algo na terapia que eu não queira falar? Isso vai lá na primeira, né, um pouquinho da primeira pergunta também. Como é um espaço livre, um espaço seguro, um espaço acolhedor, esse espaço quem constrói é você. Então é você que tem a vontade e o direito de falar o que você quiser, de trazer à tona o que você quiser. Eu, como psicóloga, eu vou te oferecer essa oportunidade para que você fale. Se eu achar que é importante para o seu processo que você fale uma coisa específica, eu vou te perguntar. Se você não sentir necessidade de falar ou se você não se sentir confortável, você vai simplesmente pular o assunto. Não, e eu sempre deixo nas minhas sessões, principalmente com adolescentes e crianças, à vontade. Fique à vontade. Quer falar? Não, Carol, hoje eu não quero falar sobre isso. Então, beleza, vamos falar sobre outras coisas. Porque falar sobre outras coisas é falar sobre isso. Quando a gente traz outras coisas, eu assisti uma série que tem um personagem tal, que é assim, assim, assado. Já tá me falando do que você quer trazer, de uma outra forma. Então, é um espaço que você constrói aquilo que você quiser. Próxima. Em que a terapia pode ajudar quando o assunto é doença? Eu recebo isso
bastante, principalmente quando o assunto é doença ou quando o assunto é morte. Porque são dois temas, principalmente quando a gente fala de doenças crônicas ou doenças terminais, né? Existe, obviamente, uma psicologia especializada nesse suporte para doenças, mas terapeutas em geral têm sim uma importância muito significativa no processo, ou no processo de cura do paciente, ou no processo, né, de aceitação da não cura. Então, quando a gente está falando de doença, a gente está falando também de cura. Porque ou você vai passar pelo processo de cura ou você não vai passar por ele. E aí são dois processos que a gente vai trabalhar de forma diferente. A aceitação do não, você não pode se curar, ou a aceitação do sim, você pode, como é que a gente vai fazer para que isso seja mais possível, mais próximo para você. Quando a gente fala de morte, a gente está falando do impossível, né? Não dá para voltar. A pessoa não vai voltar. Não existe uma forma de reconquistar aquilo, que é diferente da doença. Quando a gente fala de morte, a gente está falando não só da morte, mas a gente está falando da vida daquela pessoa e o quanto a vida daquela pessoa que era importante para você precisa ser trabalhada ainda em você. Então, o processo terapêutico que envolve luto é um processo terapêutico muito, muito bonito. Ele parte primeiro de uma sensação de estar perdido, de estar num breu, num lugar neutro, sem saída, para então as redescobertas da vida, o nascer de novo da pessoa que ficou, né? E principalmente toda a elaboração da morte, para que então você se sinta livre, para que você se sinta leve. Isso é o processo que é importantíssimo de ser feito, ou em luto ou em doença. Então, sim, a terapia ajuda nesses casos. Já estou tomando remédio e estou me sentindo bem, melhor. Preciso de terapia? Isso é uma questão muito polêmica, né? Inclusive, existem muitos psicólogos que não fazem recomendação de psiquiatra, que não acreditam, né, que a medicina psiquiátrica seja importante no processo terapêutico. Eu não sou nem um pouco contra a medicação. Eu acho que a medicação ela pode entrar e fazer uma diferença tremenda em casos. Em outros casos, ela não é necessária. Assim como qualquer medicação, né? Tem situações em que você tem uma dor de cabeça crônica, né? Você tem enxaqueca, você precisa daquele medicamento, senão você não vai fazer nada. Você vai ter que ficar deitado o dia inteiro no escuro e você não vai poder fazer nada, né? E tem outros casos em que a pessoa tem uma dor de cabeça uma vez ou outra, tem toda semana, mas assim, geralmente quando faz determinadas coisas. Então, será que ela precisa de um medicamento para dor de cabeça o tempo todo? Ou será que ela pode mudar os hábitos dela para que ela possa construir, então, uma vida mais saudável que vai eliminar um pouco ou melhorar essa dor de cabeça, né? É o mesmo caso do remédio psiquiátrico. Se você tem uma depressão e você está impossibilitado de fazer coisas, inclusive terapia, é claro que eu vou te indicar um psiquiatra para você poder buscar uma ajuda em relação ao medicamento. Mas se você tem uma tristeza uma vez ou outra, está passando por um momento difícil, está ali um momento específico da sua vida que você está muito mal porque alguma coisa aconteceu, calma aí, vamos aos pouquinhos aqui comigo, vamos juntas tentando descobrir quais melhores formas da gente melhorar esse quadro, e aí a gente vê se precisa ou não, né? Então, tô me sentindo bem, tô tomando remédio, preciso fazer terapia? Remédio não trata. Remédio psiquiátrico não é tratamento. Remédio psiquiátrico é controle. Controle dos sintomas. É ajuste para que você possa retomar a sua vida sem sentir-se muito prejudicado pelos sintomas, né, que demandam você. Mas a gente precisa lembrar que não trata. Não é um remédio que trate, é um remédio que controle os sintomas. O que trata? Terapia. Terapia é tratamento. Terapia é processo. Terapia é construção, modificação. O remédio não vai mudar nada em você. Se você estiver tomando um remédio para depressão, por exemplo, você vai estar tomando remédio para depressão, ele vai estar aí funcionando no seu cérebro, ajudando você a continuar a sua rotina, sem que aqueles sintomas que estavam te derrubando te derrubem mais, né? Você vai começar a continuar a sua vida. Mas se você tira o remédio, o que acontece? Se o problema ainda estiver lá, se você não tiver ressignificado esse problema, se você não tiver superado aquele trauma, o que vai acontecer? Então, sim,
é importante fazer terapia, mesmo que já esteja tomando remédio, mesmo que já esteja se sentindo melhor, tá? Próxima pergunta. Você dá opinião? Preciso de ajuda sobre o que fazer. Terapia não é conversa. Terapia é terapia. Opinião, a gente sentaria na mesa do bar com os nossos amigos e pede uma opinião. Olha, eu tô pensando em terminar com fulano, o que vocês acham? Né? E aí os amigos vão falar, sim, não sei, deixa eu pensar, isso, aquilo. Se você me pergunta a mesma coisa, eu vou te devolver, vou te perguntar o seguinte, o que você acha sobre isso? Ou melhor, qual é a sua opinião sobre esse assunto? O meu trabalho não é dar opinião, o meu trabalho é guiar você para que você primeiro se escute, para que você esteja atento ao que você sente, para que você possa dominar e ali tentar lidar melhor com tudo aquilo que está perdido dentro de você. Eu sempre uso analogia. Terapia é aquele quarto todo bagunçado que a gente entra, que está tudo jogado, misturado, roupa com sapato, com cinto, tudo caído, o armário está sem prateleira, os cabides estão perdidos pelo canto, as caixas de guardar coisa estão tudo espalhadas. O meu trabalho é só, aos pouquinhos, fazer a organização para que você faça a organização final. É colocar o cabidinho ali e você vai lá colocar a sua roupa, né? É sempre caixa por caixinha, né? A gente faz uma organização, uma limpeza geral. Isso é terapia. Qual a importância da terapia na adolescência? Fundamental. A adolescência, como todos vocês sabem, porque todo mundo já passou por essa fase, quem não está nela agora já passou uma vez e tenho certeza que sabe, a adolescência é um período muito difícil, né? A gente pensa na adolescência, se você for parar para pensar, né, todas as mudanças que acontecem na adolescência, todas as coisas que mudam na adolescência, principalmente na pré-adolescência, né, onde você passa de uma fase para outra, você era uma coisa, agora você não é mais. Nada do que você gostava, você gosta mais. Tudo que você vê é diferente do que você via. Todas as atividades que você fazia acabaram, você tem que fazer outras. Carol, mas eu sou adulto, minha vida é muito mais difícil do que a vida de um adolescente. Eu não acho que meu filho ou minha filha, ou sei lá, adolescentes precisam de terapia, porque ser adulto é muito mais difícil. Tá, tudo bem, mas você já parou para pensar que você tem estrutura agora para lidar com os problemas e com as dificuldades? O adolescente não tem. O adolescente, ele sai de uma fase da infância que geralmente é uma fase mais suave, onde ele tem, né, menos poderes de escolha, ele é mais levado às coisas, né, ele não tem que fazer tantas escolhas, não tem que ter tantas opiniões, não tem que ter tanto, né, pensamento crítico a respeito de nada, não tem tantas atividades. É uma fase de liberdade para uma fase de extrema dominância. Ali você precisa fazer tudo o que é pedido, você precisa ter uma demanda enorme da família, uma demanda enorme da escola, né? As escolas hoje em dia, por isso que também na terapia é importante você saber, os pais precisam estar presentes ou precisam fazer suas próprias terapias, né? Porque é importante saber onde é que você está colocando, né, o seu filho, em que sistema você está inserindo ele. Muitas escolas hoje estão demandando muito dos adolescentes, né, em vários aspectos. Então, é uma fase de mudanças hormonais, físicas, psicológicas. É uma mudança danada. Então, é difícil. É difícil. Só quem foi ou sabe do que eu tô falando. Então, todo mundo sabe do que eu tô falando e sim, é importante fazer terapia se você for adolescente ou se você tiver um adolescente. Tá bom, pessoal? Essas foram as perguntas que eu selecionei lá do meu Instagram e do meu Facebook, dos chats privados e também dos posts comuns que eu faço. Mais uma vez, me sigam no Instagram. É um Instagram que tem bastante conteúdo. A gente tá começando agora com uma vibe de lives. Então a gente já teve uma live interessantíssima sobre finanças e psicologia.
A gente vai ter lives sobre meditação e yoga, quanto isso é importante no processo da saúde mental. A escuta, qual o poder da escuta? Será que estar presente é importante para o seu melhoramento pessoal? Como estar presente? A gente traz bastante assunto e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, porque compartilhando a gente faz esse canal crescer. E fazendo esse canal crescer, a gente alcança mais pessoas que precisam, assim como você. Então, um beijinho e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!